paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma análise profunda da Palavra de Deus. Hoje nós vamos mergulhar juntos em um dos capítulos mais intensos do livro de Jó. É o capítulo 20, o momento em que Zofar, um dos amigos de Jó, desfere um discurso duríssimo, uma visão implacável sobre a justiça divina. E como vamos ver, essa visão bate de frente com a realidade do sofrimento de um homem justo. Pois bem, vamos começar com a viga mestra, a ideia central que sustenta todo o argumento de Zofar. A tese dele, como está escrito aí, é simples, é direta. Toda e qualquer prosperidade que nasce da maldade, ela é frágil, ela é temporária. É como um fogo de palha. Guardem bem essa ideia, porque tudo que ele vai dizer daqui para frente é construído sobre esse alicerce. E para que a gente possa compreender como Zofar monta essa argumentação tão severa, nós vamos seguir estes 5 pontos principais. Cada um deles vai nos revelar uma camada do seu raciocínio sobre o que ele entende ser a justiça de Deus. Em primeiro lugar, é importantíssimo a gente entender o tom da conversa aqui. Isso não é um sermão tranquilo, não. É uma resposta inflamada, cheia de fervor. Zofar se sente pessoalmente ofendido, desonrado pelas palavras de Jó. Ele não está só refletindo sobre teologia, ele está reagindo com veemência. Olha só, ele não está falando de forma abstrata. Ele se sente na obrigação de responder, de defender uma visão de mundo que, para ele, é inabalável. O sofrimento de Jó parece desafiar essa ordem, e Zofar sente que precisa reafirmar que Deus é justo e que o ímpio sempre paga o preço. E é movido por esse sentimento, por essa urgência, que Zofar começa a pintar um retrato do ímpio. Ele vai argumentar que todo o sucesso, toda a glória do homem mau é construída sobre uma fundação de areia, uma base que vai desmoronar. E aqui, a imagem que Zofar usa é poderosíssima. Vejam o contraste gritante. De um lado, um orgulho tão grande que parece chegar aos céus, que toca as nuvens. Do outro, a realidade inevitável. Tudo isso vai desaparecer, vai sumir como um sonho que a gente mal lembra quando acorda. Essa dualidade entre a aparência e a realidade é o centro do argumento dele. E as consequências na visão de Zofar são totais, são avassaladoras. A justiça de Deus não pune só o indivíduo, não. Ela apraga o seu legado. Ela faz com que os filhos tenham que reparar as injustiças do pai. E, no fim, até a memória dele se transforma em pó, em esquecimento. Agora, o discurso muda. Zofar passa a usar uma metáfora, eu diria, visceral, para descrever como a própria riqueza adquirida de forma desonesta se torna um veneno que corrói a pessoa por dentro. Pensem nesse processo. É brilhante a forma como ele descreve. Aquilo que parece gostoso, prazeroso no começo, como um doce que a gente esconde debaixo da língua para durar mais, inevitavelmente azeda, se corrompe e se transforma num veneno mortal. A mesma coisa que a pessoa tanto cobiçou se torna sua própria ruína. E a rejeição dessa riqueza tóxica não é uma escolha, não é voluntária. Zofar descreve como uma expulsão violenta, forçada por Deus. A ironia aqui é tremenda. O próprio corpo da pessoa se recusa a manter dentro de si aquilo que foi adquirido com tanta injustiça. Então, chegamos ao ponto crucial. O problema aqui não é a riqueza em si, mas a maneira como ela foi obtida, pela injustiça, pela opressão. Zofar está acusando o ímpio de explorar os mais fracos, de tomar o que não é seu. É esse o pecado que envenena tudo. E isso nos leva, irmãos, ao clímax do argumento de Zofar, uma descrição detalhada, gráfica, quase cinematográfica, de um castigo divino do qual é absolutamente impossível escapar. Para Zofar, não existe meio termo. A retribuição de Deus não vem em parcelas, não é gradual. É uma força de 100% total, que atinge a pessoa justamente no auge da sua autossatisfação, bem no meio da sua fartura. Zofar descreve como se fosse um cerco perfeito, não há rota de fuga. Se a pessoa consegue escapar da arma de ferro, uma flecha de bronze, ainda mais mortal, a alcançará. E se escapar da flecha, um pavor inexplicável, um terror que vem de dentro, a consumirá por completo. E aqui a destruição se torna sobrenatural. Zofar fala de um fogo não assoprado. O que isso quer dizer? Um fogo que não tem fonte humana. Não foi um homem que acendeu.
É uma combustão divina que vai consumir tudo, sem deixar absolutamente nada para trás. Não vai ter onde se esconder. O próprio universo, os céus, vão agir como testemunhas de acusação. Vão expor os pecados que estavam escondidos. A culpa se tornará pública, universal, para que todos vejam. E se os céus revelam a culpa, a própria terra que ele pisa se levanta contra ele. Conseguem imaginar isso? O universo inteiro, de cima a baixo, se torna seu inimigo. Não há refúgio, não há lugar seguro. Por fim, a imagem final de Zofar é a de um cataclismo, uma inundação que não apenas destrói, mas que apaga, que lava por completo a existência do ímpio. No dia da ira de Deus, tudo o que ele construiu é simplesmente levado pelas águas. E assim chegamos ao veredito. Zofar amarra todo o seu argumento numa declaração final, definitiva sobre o destino que aguarda o homem mau. É impressionante. Ele ressignifica a palavra herança. Em vez de ser algo bom que se passa de pai para filho, a herança do ímpio se torna algo sombrio. É o resultado garantido e inevitável de uma vida de maldade. É o que a pessoa recebe de Deus como pagamento por suas obras. Zofar termina com uma certeza absoluta. Na visão de mundo dele, que é preta no branco, não há espaço para dúvidas, não há espaço para exceções. A justiça é um mecanismo perfeito, matemático e inevitável. E essa certeza toda nos leva de volta à pergunta que ecoa por todo o livro de Jó. O argumento de Zofar, por mais eloquente e poderoso que seja, deixa essa questão no ar. Se o sistema é tão perfeito, se a justiça é tão clara, por que o justo sofre? A visão de mundo dele, tão rígida, tão simples, não consegue explicar a complexidade do sofrimento de Jó. E nos deixa então a tarefa de meditar sobre as respostas que ele não foi capaz de oferecer.